Salve, salve você que acabou de chegar no canal Profeus e você que já faz parte. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde falaremos sobre as especificações das cerâmicas utilizadas nos revestimentos de paredes. Muita atenção ao conteúdo de hoje. Pois é isso, comente, participe, interaja no nosso canal. Vamos fazer esse aqui um ambiente bacana de troca de experiências e conhecimento técnico. Vamos começar? Pois bem, pessoal, como já introduzido na abertura, hoje vamos falar sobre as especificações para cerâmicas que são aplicadas nos revestimentos de paredes, viu? Não vamos confundir. Mais para frente estaremos estudando um pouquinho sobre os pisos e lá falaremos sobre as especificações para as cerâmicas de piso. O caso da aula de hoje é específico para as paredes ou os elementos de vedação. Pois bem, vamos começar, né? Falamos na nossa aula passada que as etapas que cabem ao projeto são essas daqui, ou seja, quando eu termino de elaborar o meu projeto, eu tenho que ter tudo isso discriminado e falamos que nesse vídeo em específico iniciaríamos aí a especificação das camadas do revestimento, né? Então, enfatizando aqui, colocamos também quais seriam essas camadas. Como já estudamos um pouquinho no revestimento de argamassa, revestimento cerâmico aquele é composto pela camada de aderência, que seria o chapisco, embolso, e ao invés do reboco vamos ter argamassa colante, terminando aqui com componente cerâmico. E nisso podemos ter aí uma aplicação de pastilha, que pode ser uma pastilha de porcelana ou uma pastilha cerâmica. Posso ter a aplicação do próprio revestimento cerâmico ou a aplicação de um porcelanato, né? Coloquei aqui à esquerda 4 referências normativas, mas existem mais normas que tratam desses assuntos e é isso, vamos lá, né? O que cabe a isso daqui? Quando falamos de especificações das placas cerâmicas, primeiro a gente tem uma infinidade de opções, a gente tem um leque muito grande de possibilidades de revestimento para você aplicar na sua parede. E para as peças cerâmicas tradicionais, nós temos a classificação como peças esmaltadas ou não esmaltadas. Para os porcelanatos, eu tenho as peças não esmaltadas ou esmaltadas, o porcelanato polido, o porcelanato natural, o retificado e não retificado. E nas pastilhas eu tenho pastilhas cerâmicas, pastilhas de porcelana, tenho pastilhas de vidro, tenho pastilhas em alumínio. Essa aqui mesmo, né, é uma pastilha em alumínio, né? Então tem uma diversidade de materiais e opções para esse revestimento. Mas o que é interessante? Hoje a gente precisa falar de especificações. E nisso daí eu trago algumas referências normativas, né? Coloquei lá, citei essas normas e aqui eu faço menção a elas. A norma 13754, ela se refere a você executar e traz as especificações de execução do revestimento cerâmico interno. E essa norma ela traz pouquíssimos critérios sobre a escolha do componente cerâmico, mas o que ela traz de relevante é que o material deve estar seco e seu tardós livre de material pulverulento. O que é tardós é a parte de trás, né? Essa partezinha que pode ser marronzinho se for uma peça cerâmica e cinza geralmente se for o porcelanato, e aí a gente aplica a argamassa colante e para ter uma aderência ao substrato, essa região é chamada de tardós. Então, não temos muitas especificações em termos de referência normativa para a execução de revestimento interno no que cabe ao componente cerâmico. Mas está aqui, é isso que ela traz de relevante. Já quando a gente vai para a norma que trata do revestimento cerâmico aplicado externamente, temos alguns critérios adicionais, né? Primeira coisa que ela cita é que os componentes cerâmicos, sejam as pastilhas ou os porcelanatos ou as próprias cerâmicas, elas têm que obedecer essas duas normas. Essa daqui com relação
os porcelanatos, né, a norma 15463 e a 13818 com relação às peças cerâmicas. E a pastilha, ela tem que acompanhar aí, a mesma referência que eu vou ter para os componentes cerâmicos, né? Então vamos lá. Essa norma 13755, o que ela traz para a gente? Primeiro, que a absorção ela tem que ser menor que 6%, e que é interessante, porque se eu vou aplicar essa peça, essa cerâmica externamente, não é interessante que ela tenha uma absorção elevada. Então, ela limita aqui uma absorção menor que 6%. Se eu tiver locais ou regiões onde a temperatura chegue próxima a 0 graus, essa absorção tem que ser menor que 3. Sabemos que a água a 0 graus ela se torna expansiva. E, além disso, ela traz novamente que o material deve estar seco, ou seja, a peça que eu vou revestir, o componente cerâmico que eu vou utilizar, ele deve estar seco, e uma expansão tem que ser inferior ali a 0,6 milímetros por metro, ou seja, ela tem que ter uma baixa expansão, né? Ou seja, isso daqui se refere principalmente às dilatações térmicas que eu tenho na superfície quando exposta ao meio externo. Por isso que eu tenho que limitar essa expansão. E aí, armazenadas por lote, tonalidade, acabamento, algumas considerações gerais, tá? E o que é interessante, né? O importante é que para a cerâmica aplicada em revestimento de parede, não temos muitas especificações. Então, essa aula vai ser bem curtinha, bem sucinta, mas o mesmo não acontece quando formos falar das especificações para piso no que cabe aos componentes cerâmicos, né? Mas hoje eu vou introduzir um pouquinho desses conceitos, porque é necessário para você entender quando você vai especificar também para a parede, tá? Então, o que eu tenho? Passando aqui a minha projeção, eu tenho uma classificação que ela é extremamente importante quando eu vou selecionar a minha cerâmica para ser aplicada em qualquer local, seja parede, seja piso, né? E que seria a classificação quanto ao uso. E essa classificação, ela não vai estar, ela vai estar disponível, na embalagem do teu componente cerâmico ou impresso na própria cerâmica no verso dela. E aí tem uma distribuição de 6 classes, onde através dessas classes eu consigo definir onde aplicar no que cabe ao caráter resistência desse componente cerâmico. E aí temos que a classe 1 é uma baixa resistência, e aí ele se aplica exatamente na nossa situação de hoje, em paredes. Classe 2 seria para um baixo tráfego, e aí eu utilizo em banheiros e quartos. Classe 3 para a parte interior de uma residência, e aí seriam salas, pode-se citar salas ou cozinhas. Classe 4, interior e exterior, mas apenas para uso residencial. Classe 5, eu vou ter um tráfego médio, e aí eu posso ter uma escola, eu posso ter uma loja. E classe 6, um tráfego elevado, eu posso ter um supermercado ou um hall de hotel, por exemplo, né? Então, para a nossa aula de hoje, é importante você saber que, quanto à resistência, você vai procurar o seu componente cerâmico como classe 1. Por que isso é relevante? Classe 1 é a menor classe, a menor resistência. Então, para que citar isso? Para evitar que você tenha desperdício, que você chegue lá e acabe comprando uma classe 3, né, que é um pouco mais caro do que a classe 1, simplesmente em função da estética, e aí você vai estar tendo um desperdício, você vai ter um prejuízo financeiro utilizando um material que é melhor do que a necessidade, né? A especificação está além daquilo que eu preciso. Então, se eu colocar a classe 6, classe 5, classe 4 e classe 2, eu vou estar gerando algum problema técnico? Não. Na verdade, poderia sim aplicar, mas eu vou estar gerando um desperdício financeiro, né?
aquilo dali está um pouco a mais do que eu precise e, consequentemente, eu estou pagando por isso onde não haveria essa necessidade. Tá? Essa seria a classificação com relação à resistência. Uma outra classificação que eu tenho seria com relação à absorção, à abrasão, né? Resistência à abrasão superficial. E aí é o tão famoso PEI. E nisso se classifica de 0 a 5, da baixíssima até altíssima essa resistência à abrasão, né? Então é em ordem crescente de resistência. E aí, mais uma vez, né? O PEI 0 ele vai aplicar somente a paredes, o PEI 1 já vai ser para um uso residencial, onde se caminham descalços, né? Onde eu não utilizo calçado, o PEI 1, onde eu utilizo sapatos, mas com exceção das cozinhas ou entradas ou escadas. O PEI 3 eu já teria aí para qualquer região, qualquer local da minha residência, e o PEI 4 eu teria aí para locais públicos, mas com tráfego moderado. Então posso ter um uso residencial com um trânsito maior de pessoas. E o PEI 5 eu teria aí uma resistência altíssima, e aí é recomendado para locais de tráfego intenso, comércios e indústrias, por exemplo, né? Então essa seria a classificação com relação à resistência à abrasão superficial. Muito importante isso, porque se você, por exemplo, principalmente quando formos trabalhar em piso, utilizar uma prescrição errada do seu PEI, a tendência é que a superfície do seu revestimento, com pouco tempo, perca o brilho, perca o esmalte, eu tenho um desgaste superficial e vai perder ali sua funcionalidade. Então o PEI ele diz muito respeito sobre a abrasão que eu vou ter na superfície, e aí a classe com relação ao uso, a classificação com relação ao uso, diz respeito à resistência, né? Se eu utilizar uma classe 1 e colocar para pessoas transitarem por ali, a tendência é que eu tenha a ruptura dessa placa cerâmica, desse componente cerâmico, e gerando trincas e fissuras. Aqui eu tenho desgaste superficial. Na classificação quanto ao uso eu tenho trincas e fissuras. Tá certo, pessoal? E aí, mais uma vez, para a nossa situação, o PEI 0 atenderia. Tá certo? E aí vem algumas especificações adicionais a citar. Saunas, eu tenho que ter um ensaio de antigretagem. Gretagem são trincas e fissuras que são causadas por efeito térmico no componente cerâmico. Resistência ao choque térmico, ou seja, essa mudança muito brusca de temperatura, que é o que acontece em uma sauna. A dilatação térmica mínima, eu tenho que controlar a dilatação, e expansão por umidade também nesse intervalo, de 0,2 a 0,4 milímetros por metro. Piscinas, resistência a manchas, classe 5, resistência a ataque químico, antigretagem mais uma vez, e expansão por umidade menor que 4 milímetros por metro. Lareiras e churrasqueiras, resistência ao choque térmico, resistência a manchas, dilatação e resistência térmica mínima e dilatação térmica mínima, E aí, quando eu utilizar agora o meu revestimento à beira-mar, tenho que ter uma resistência ao risco menor do que 7, né? Ou maior do que 7. Não, seria o oposto disso. Eu tenho que ter uma resistência ao risco elevada. Então, como é que eu vou escolher? Como eu vou especificar o meu componente cerâmico para utilizar em paredes a ser aplicado como revestimento do vidro? Essas três condições elas vão ter que se equilibrar, se balancear. A estética, porque é uma das funções do revestimento, em função do custo, e o desempenho técnico. Isso aqui tudo vai culminar na escolha do seu componente cerâmico. Não posso só vincular a estética, tenho que também pensar no meu desempenho técnico, isso também tudo relacionado a um custo. Não posso escolher o melhor desempenho técnico sem pensar que isso vai ter
um custo envolvido. Não posso pensar só na minha estética também e esquecer que o meu desempenho técnico também tem que estar contemplado, tá bom? Isso foi a nossa aula de hoje, curtinha, sucinta, e na próxima aula vamos para as especificações dos rejuntes e da nossa argamassa colante. Muito obrigado, pessoal.